Boa noite, Celinha. Tem uma pessoa bacana chegando aí. Como me deu boa noite, Leila, né? Aí eu respondi. Isso, pode responder, pode falar com o Vanessa, pessoal. Ângela, minha cunhada do coração. Muito obrigada. Isso. Ai, muito Gente, legal, todo mundo chegando. é bacana, esse momento ele é divertido. Muito bom. Bom, gente, a gente vai conversando, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo. E Certo. conforme o pessoal for chegando, aí a gente vai interagindo também com quem for chegando, né? Porque o Facebook vai convidando, mas eu peço ó, que cada um mande o aviãozinho, chama quem vocês conhecem para vir participar com a gente. Mas vamos lá, Leila. Uma, primeiro a gente vai se apresentar, né? Então, Leila, por favor, a palavra é sua, depois eu me apresento também. Boa noite a todos mais uma vez, a quem eu ainda não vi. Meu nome é Leila, eu sou psicopedagoga clínica e institucional, trabalho com diversos tipos de transtornos, tenho pós-graduação também, né? Especialização em educação especial e tenho educação avançada em TEA e em TDAH. Então, assim, estou à disposição se eu puder ajudar. Lembrando que, assim, mesmo que tenha feito tantos cursos, eu fiz curso de dislexia pela Associação Nacional de Dislexia, né? Foi um treinamento de 6 meses, mas eu queria deixar bem claro que a gente nunca sabe nada. É um estudo eterno, é um aprendizado eterno, a gente aprende com as crianças, aprende com as mães, aprende com outros profissionais amigos como a Aninha, e tem tantos outros aí que a gente troca, que a gente está sempre tentando chegar mais perto, cada vez mais, da realidade de cada um. Porque quando a gente começa a falar de transtornos, é um leque que se abre, né? Então não tem como a Enorme. gente. É uma coisa muito grande, muito ampla, e a gente tem que lembrar que a gente trabalha com seres humanos. Quando se trabalha com seres humanos, cada um é um transtorno diferente. Eles podem ter características iguais, porém, em algum momento aparecerá alguma coisa diferente, porque cada indivíduo é único, né? Então, a gente tem esse estudar constante em função dessa individualidade aí. Ah, é verdade. Eu hoje estava até vendo umas coisas, né? Eu queria imprimir alguns jogos novos e tal. Aí estava catucando meus arquivos. Aí, num dos meios dos meus arquivos, eu encontrei a tabela periódica dos transtornos. Falei, acho que eu vou imprimir isso Ai, aqui, acho que vai ser legal. Rapaz, quando eu abri o arquivo, são 152 páginas. Opa, até chutei o negócio. Eu falei, opa, não vou imprimir mais, não. Eu vou ler aqui mesmo no computador, porque não dá, não. exatamente, pois Então, é. assim, os transtornos, né, assim como as dificuldades, a gente pode lembrar até do arco-íris, né, porque eles são tão amplos quanto o arco-íris, podem vir do leve até o mais grave, Severo. o severo, fugiu a palavra, mas o negócio, É, a coisa é tão individual quanto nós somos individuais, né, apesar de não exatamente. existe ninguém igual a ninguém, mesmo que sejam gêmeos idênticos. Então, a Exatamente. diversidade, a forma como a gente lidar e tudo mais, a intervenção acontece é muito grande. Então, a E gente assim, vai cada realmente um, eu preparando. costumo dizer aqui, quando eu tenho alguém ao meu lado, que alguém me procura, eu sempre digo assim: nós podemos fazer uma tarde somente de crianças com, vamos supor, com dislexia mesmo, porque é aquilo que nós estamos falando hoje. Porém, cada um vai se aplicar uma terapia diferente. Então, assim, é uma coisa que a gente pode deixar bem claro,
que a gente tenta chegar a um nível bem próximo, mas é constantemente estudando, 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 para ter condição de chegar e desenvolver um trabalho cada vez melhor, né? É Para que nós verdade. possamos fazer essa diferença dentro do mercado de trabalho, entendeu? E Mas trazer. vamos lá. Vamos, né? Deixa eu me apresentar para o É, pessoal que está chegando aí. Né? isso. Boa noite. Chegou um monte de gente agora. Peraí. Deixa eu dar mais um. Deixa eu cumprimentar quem está chegando agora. Poliana, seja bem-vinda. Chanazes. Datis Alves, é isso? Ah, é o É o filho, é o filho, é o nutricionista. filho. Ah! Sejam muito bem-vindos. É o meu Nutri, que já está trabalhando aqui também, Faz atendendo, com muito agenda bem, isso aberta aí. para agosto. Até porque a É, gente já sabe que estamos existem aqui firme questões e forte. que a alimentação faz toda a diferença, né? Então, Faz essa sim. alimentação também É, precisa ser pensada. Não pode ser de qualquer forma. é, Bom, eu sou Ana pois Paula é. Loureiro, psicopedagoga. Conheço a Leila há muitos anos, né? Nos encontramos estudando. O nosso último reencontro foi para estudar de novo, porque a gente é dessas, né? É, A gente é é. dessas. Então, a gente. E é sempre um prazer, é sempre um profissional que me faz crescer muito. Então, Leila, você tem a minha admiração eterna, Ai, né? obrigada. E assim, quando eu pensei nesse assunto, a primeira pessoa que eu pensei foi você. Eu já tive uma conversa aqui inicial com o pessoal, e olha, vocês também podem mandar perguntas, porque a gente vai respondendo. A outra mandou aqui, Ana Paula, você na impressão é um perigo, sou mesmo. Porque ela sabe, quando eu separo o trabalho pro filho dela, o saco só engorda. Que eu faço umas atividades, às vezes, que agora estou mandando para casa, né, nesse tempo de pandemia, atendimento online, mas de vez em quando vai um trabalho em presencial. Mas vamos que É, vamos. Então, é. mas hoje, é, Leila, vamos começar do começo, né? Qual é a diferença de transtorno para dificuldade? Para o pessoal ter isso um pouco mais claro, né, no entendimento. Bom, a dificuldade de aprendizagem, ela pode ter uma causa ou não ter uma causa. Ela pode ter início e fim. Quando a gente fala em transtorno, a gente fala em algo que perdura para a vida toda. Não, nenhum dos dois casos são doença, então a gente não pode dizer que eles precisam de tratamento e de acompanhamento. Por que essa diferença? Porque quando eu falo em saúde, eu tenho uma doença que eu vou lá, tomo um remedinho e ela acaba. Então, eu fiz um tratamento. Ainda que ela seja muito longo, eu tomei aquele remédio e fiquei curada. Quando se fala em dificuldade de aprendizagem e em transtorno, a gente sabe que não vai ter cura. Ou vai ser uma dificuldade de aprendizagem momentânea que foi gerada por um outro leque de opções de causas, opções não, causas. Por quê? Porque pode ser de fundo emocional, pode ter vindo gerado por uma ansiedade de algum problema que a família esteja passando, pode ser por causa de uma má alfabetização, pode ser também porque aquela criança teve uma perda muito grande. Então, assim, os motivos da dificuldade de aprendizagem são vários, e quando nós resolvemos esses motivos, acaba aquela dificuldade e a criança segue. Então, foi algo momentâneo. Pontual. Agora, quando a gente fala em transtorno, é alguma coisa que vai durar, vai me acompanhar para a vida inteira. E aí a gente diz o quê? Que a dislexia é um transtorno neurobiológico.
que a gente fala neurobiológico? Porque começou na infância e vai caminhar comigo a minha vida inteira e trazendo consequências. Porque se fosse uma coisa que me acompanhasse a vida inteira, mas não me trouxesse consequências, não seria esse nome de transtorno. Então, ele vai afetar na minha vida social, ele vai afetar na minha vida intelectual, ele vai afetar na minha fase adulta e, às vezes, até no trabalho. Porque ele perdura, ele acompanha, não tem cura. Tem paliativos, a gente consegue amenizar, mas dizer que a gente vai curar, não. Isso aí, infelizmente, ainda não se descobriu nada. Pode ser que mais tarde a gente até descubra alguma coisa que vai acabar, mas, por enquanto, ainda não temos como. Então, e aí, entre os transtornos, né? A gente hoje elegeu alguns para a gente conversar um pouco, né, sobre, porque se for falar de tudo, foi o que eu falei, eu só brincando encontrei um arquivo imenso. Então, a gente não tem como falar de todos, mas para a gente começar a entender, a dislexia, ela é uma dificuldade de aprendizagem ou ela é um transtorno de aprendizagem? Onde ela se encaixa? Ela se encaixa num primeiro momento, quando o paciente chega aqui na clínica, a gente diz que ela pertence aos transtornos da dificuldade de aprendizagem. Sim. Porque existem transtornos que pertencem a esse quadro, a exatamente esse grupinho aí, que são 5. Da aprendizagem que vai afetar a gente na escola, são 4. Mas, na verdade, as DIS são 5, que são então, vamos lá. dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia e dislalia. A gente não pode esquecer da dislalia, porque ela, apesar de ser um transtorno específico da fala, ela faz parte das DIS. E o que acontece com uma criança que tem dislalia? Ela tem toda a dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque os transtornos de aprendizado, eles são basicamente referentes à linguagem. Então, tudo que afeta a linguagem é pertencente às DIS. Entendeu? E aí então, afetou a linguagem. É por isso que a dislalia veio para esse campo. É um campo que vai ter que ser trabalhado por um outro profissional, pela fono, porém que também não vamos encontrar cura, a gente encontra paliativos, melhora muito com os tratamentos e vai afetar no aprendizado da criança, porque ela não tem uma fala fluente, né? Então, se eu não consigo ouvir aquilo que eu falo com fluência, eu também não consigo escrever com fluência. Um profissional também um profissional que pode trabalhar junto com a psicopedagogia muito em todas a dislalia não, que realmente a gente não tem. Não é a nossa ação, né? Mas em todas as outras DIS, a fonoaudiologia caminha muito junto. A gente e a fonoaudiologia caminhamos lado a lado. Claro que cada um com a sua especificidade, né? Mas também eles também atuam bastante com a questão das DIS, né? A gente pode, nesse momento, já que você tocou, a gente pode falar dos profissionais que vão compor uma equipe multidisciplinar, né? Porque a multidisciplinaridade é exatamente isso. São vários profissionais trabalhando para poder apoiar aquela criança e cada vez mais ela caminhar, dar certo, desenvolver, né? Ter aquele apoio que realmente vai necessitar. Porque quando se fala de transtornos, um profissional só não domina. Ele pode ser bom do jeito que ele for, mas as áreas que precisam ser trabalhadas são várias. Então, a gente precisa de vários profissionais, cada um trabalhando dentro da sua área
mas precisa de ter um conjunto. E mais do que trabalhar nessa equipe multidisciplinar, é fazer as trocas entre os profissionais. Sim. Então, Senão não é equipe, eu né? Senão como psicopedagoga, não deixou de ser. Eu, como psicopedagoga, tenho sempre que procurar apoiar o fono, fazer um bom relatório para o neuro, ter condição de entender como é que está essa criança, porque as avaliações são em 3 áreas muito importantes que o psicopedagogo faz. Então, vai auxiliar muito. Saber se precisa de colocar uma psicóloga também nesse meio de caminho para estar ajudando, estruturando, né? Quais foram os déficits emocionais que o transtorno deixou antes de chegar até nós? Porque às vezes, muitas vezes, a criança já está vivendo o fracasso escolar, já está vivendo, e toda aquela história do bullying, né? Porque as crianças não perdoam, e a gente sabe disso. Não, elas são cruéis. Não, eles são terríveis, eles são cruéis. Então, e a própria criança que às vezes, mesmo que os colegas não façam, às vezes a criança se auto-julga e se vê muito como um incapaz, né? Isso traz autoestima muito baixa, e isso pode trazer muitos problemas para o desenvolvimento dele, né? E às vezes, Aninha, às vezes, uma criança que já foi para a escola, mas nós temos também um outro fator que é muito importante, que são os pais. Às vezes, os pais são super protetores. E agora eu vou falar assim com muito amor, mas também com muita franqueza, porque eu acho que a gente ajuda muitos pais nesse momento. Quando a gente começa a esclarecer. Então, apesar da franqueza, vai um esclarecimento com muito carinho, porque eu me coloco no lugar de cada pai, de cada mãe, às vezes de uma avózinha, que às vezes não quer ver quem é essa criança. E às vezes começa na superproteção. Eu entendo essa superproteção. Eu entendo que a pessoa não gostaria que a criança tivesse nada, todo mundo, né? Mas eu também entendo que quando a gente vê aquilo que a nossa criança é o momento que a gente tem também para ajudar. Porque eu só posso ajudar o meu filho a partir do momento que eu vejo como ele é, o que ele está precisando. Então, é o meu momento de abraçar e dizer, não, vem cá, você está precisando de alguma coisa a mais que a sua mãe nem seu pai podem te dar. Então, eu vou em busca desse profissional para poder te ajudar. E, às vezes, como nós começamos com a dificuldade de aprendizagem sem causa, às vezes começa-se até por uma explicadora. Por uma outra pessoa que vai entrar nesse meio para ter condição de ajudar. Mas em que momento que eu vou buscar isso, né? Então, assim, a partir do momento em que eu começo a entender que o que a criança com a mesma idade faz e o meu não consegue fazer, é a hora de eu... Epa, por que o João faz e o meu não está fazendo? A gente não deve comparar as crianças. Porém, nesse momento de olhar, de perceber, sem comentários, a criança não precisa saber que está se percebendo alguma coisa. Então, a gente, como adulto, percebe e vai ficando quieto. Mas aí é a hora de dizer assim, poxa, ele não está no mesmo desenvolvimento da turma. Ele não está dentro do mesmo padrão das outras crianças, de 5, de 6, às vezes de 4, às vezes muito pequenininho. A gente já começa a perceber que existe alguma coisinha aí diferente. Então, a gente vai ficar comparando, o seu filho é melhor do que o meu. Não, não é nesse ponto, não é nesse aspecto. Mas eu, como mãe,
fazer as minhas observações e guardar. Posso discutir com meu marido? Posso. Eu sozinha com ele, sem que a criança esteja Escute. perto. Sim. Porque quando a criança escuta, às vezes, lembra que eu falei antes, que às vezes antes de ir para a escola já está procurando psicólogo? É por causa disso. Às vezes a mamãe em casa já olha e já começa a comparar e já diz assim, olha, o seu coleguinha faz, você não está fazendo. Isso é terrível. Porque às vezes ele não faz, porque ele não consegue fazer, e não porque ele não queira fazer. E também... E tem... Fala. Sabe aquela criança que você leva para a pracinha e o outro sobe em tudo e ele não sobe? Ali pode ter um problema. Ali pode ter um problema sensorial. Sim. Pode ter um problema de que ele tenha desenvolvido um medo exagerado e a gente precisa de saber qual profissional que a gente vai começar a procurar. Então, às vezes, muito antes até de ir para a escola, a gente já começa a perceber crianças que não sobem em beliche, né? Por que meu filho não sobe? Por que meu filho não come de tudo? Olha não, aí, tem grandes perguntas. A mãe aqui, a Célia mandou pra gente aqui, ó. A aceitação dos responsáveis que a criança precisa de uma ajuda extra é o primeiro passo para o tratamento. E eu não digo nem para o tratamento, né? Ó, não gosto que comparem o meu filho com a criança nenhuma, pois cada um tem o seu tempo. Eu também tenho, assim, a comparação que a gente fala, e você ressaltou isso muito bem, não é uma comparação que você vai ficar externando, né, falando para a criança essas coisas. A comparação é o seguinte, você observa crianças da mesma idade e você percebe que a criança, ela está aquém. Sim, existem os tempos, mas também existem os limites, né? A Célia é muito, muito boa, ela é muito boa nisso, eu sei disso. Mas, assim, existem os limites. Por exemplo, a criança, se a gente pega qual é o limite para uma criança começar a ficar durinho, né? Tem um prazo aí. A criança não pode chegar com 6 meses e estar com o mesmo corpinho, com a mesma rigidez de um recém-nascido. Certo? A cabecinha caindo, a cabecinha caindo, não pode. É o tempo da criança? Não, existe um tempo de maturação biológica, né? E isso é com muitas coisas. Isso, a gente também não pode adiantar, como a gente fala a questão da alfabetização, a gente pode mostrar um monte de coisas, mas a idade propícia para a alfabetização, a gente sabe que é a partir dos 6, de fato, né? Existe toda uma maturação para que eles comecem mais efetivamente, sistematicamente aí. Mas é claro que antes a gente pode apresentar, a gente pode mostrar, a gente faz N trabalhos, a escola, em casa, já desde muito antes disso, para que ele esteja realmente pronto. Então a gente tem que comparar no sentido de, peraí, 6 meses e ainda não fica durinho? Já está com 1 ano e não fica em pé? Porque a criança pode andar, demorar um pouco mais para andar, mas ela não pode chegar aos 2 anos e não está andando. Né? Existem outras coisas. É nesse tipo de comparação. Se você, às vezes, fica preocupado de comparar, uma boa pesquisa que eu digo aí para a galera, vamos para a internet pesquisar algumas características de desenvolvimento humano. Ou melhor, carteira, o cartão de vacina, que agora é um livro, né? Lá tem boas dicas do que a criança tem que estar fazendo com cada idade. Então, que tal ler aquele cartão que o povo ganha lá na maternidade e que, às vezes... não se olha as outras páginas. Então, não vai nem para a internet, porque você pode cair em alguns lugares estranhos. Vamos lá no cartão de vacina, vamos dar uma lida lá, que você já... Lá é fidedigno, né? Ali é científico. Então, e a gente tem que observar uma coisa muito importante, que a criança tem fases. Sim. Cada fase, ela tem que ser cumprida. Isso não é dito por mim, isso é um acompanhamento científico, em que a criança de 0 a 3 tem coisas que ela precisa estar desenvolvendo, pedagogicamente falando. Depois ela vai de 3 até os 5, tem que desenvolver mais alguma coisa. De 5 aos 6, outra fase. Então, assim, pedagogicamente falando,
ela tem que ir desenvolvendo. E aí a gente também presta atenção quando a criança já vai para a creche, vocês percebem que assim, tem avaliação motora, tem avaliação pedagógica, tem avaliação social, são vários tipos de avaliação que faz uma criança. Por quê? Porque ela tem que corresponder àquelas fases. Quando ela não corresponde, alguma coisa tem que ser sinalizado. Com a dislexia, é do mesmo jeito. Por quê? Porque quando a gente começa a alfabetizar uma criança, o que é exatamente o aprender a ler? Primeiro, eu vou conhecer as letras, depois eu vou conhecer os sons dessas letrinhas, né? Depois eu vou estar juntando duas letrinhas. Eu já vou formar uma família silábica. Quando eu consigo formar a família silábica, eu vou começar a formar palavras. A partir desse momento que eu começo a juntar dois pedaços ou duas sílabas, como queiram falar, eu tenho uma palavra. Então, no início, eu vou começar a ler ba, lá. Isso é o normal. Por quê? Porque a criança está juntando. Ela está pegando começando a conhecer aqui os sons. e outra aqui. Então, ela vai devagar mesmo. Ela vai parar. Às vezes, ela nem está fazendo aquele reconhecimento das sílabas instantaneamente. Ainda precisa de parar, pensar o que é aquelas duas letrinhas ali. Mas, ao final de um período em que eu já mostrei esse ba e esse lá para ela muitas vezes, ela tem que juntar, fazer bala com fluência. Então, a partir do momento que a criança lê com fluência, ela está se alfabetizando. Caso contrário, ela vai chegar ao final do primeiro ano. Sem a fluência, a gente vai ter que ficar atenta a essa criança. E Leila, quais são... Ah, sim, fala. Por quê? Vai, explica. A fluência da palavra é exatamente o que vai me dizer que essa criança vai começar a ter condição de ler uma frase. Porque a primeira lê a palavrinha, mas daqui a pouco eu estou vendo mais alguma outra palavra associando aquilo até eu conseguir formar uma frase. Quando eu começo a formar a primeira frase, daqui a pouco eu já estou lendo a segunda e a terceira e entendendo. Eu não posso ler a vaca comeu a uva sem entender quem foi que comeu a uva. Se a criança lê isso, ou o macaco comeu a banana e não entendeu no final da frase, quando a gente volta e pergunta para a criança assim, quem comeu a banana? Aí ele para. Opa, eu vou parar também. Porque aí deve ter alguma coisa para a gente pesquisar. Já me botou com a minha luzinha acesa. Entendeu como é que funciona? O dado é do Davi. De quem é o dado? Se ela não me responde que o dado é do Davi, e é uma única frase, eu vou parar para olhar e observar o que é que de verdade está acontecendo. Sim. Porque a criança começa a ler, mas ela tem que ler e entender o que ela está lendo. Entenderam? Sim, então, assim, a dislexia é esse aglomerado de coisas que eu tenho que ler com fluência. E é um transtorno especificamente da leitura que afeta a escrita. Porque se eu não leio com fluência, eu não escrevo com fluência. Vale... é o quê? Primeiro a leitura, Primeiro a leitura. A escrita. Eu não escrevo primeiro, eu leio primeiro. Eu leio primeiro. O senso comum, às vezes, vai pelo sentido contrário, né? Acho que primeiro vem a escrita para depois vir a leitura. E não. E outra coisa importante, nem leitura, nem escrita são processos naturais. Não, a gente aprende, né? É uma aquisição. Aprende. E foi isso que fez a nossa evolução e dá um trabalho danado. Né? Porque quando eu me formei, lá em 1500,
quando eu me formei, tem a história do clique. Então, quando eu fui dar aula a primeira vez, eu ficava esperando o clique. Só que não tem clique. Não é um botão que vira e a criança, pum, lê tudo. Não! É um processo que dá um trabalho louco. Então, parabéns a todas as professoras alfabetizadoras, porque não é bom. Parabéns. E É um agora, trabalhão. parabéns aos pais que muitos tiveram que abraçar esse processo, né? É verdade. De muito tete a tete. E a gente, às vezes, apanha um pouco para aprender isso, né? É de um a um. Por mais que o professor até vá lá na frente fale para todos, tem que ter o momento de um a um para a coisa realmente caminhar, né? Porque senão. E até para perceber se a criança está indo no seu tempo, mas num tempo normal, né? Tá caminhando, tá aprendendo, tá evoluindo, ou se realmente tem alguma coisa ali, até para conversar com os pais. E os pais não são obrigados a ter, né, a conhecer todos os transtornos ou todo o caminho, como é que alguém se alfabetiza, né? Isso é um processo. Então, muitas vezes precisa de orientação. E quando receber essa orientação, não achar que o professor está falando demais, é perseguição com o meu filho, que não é isso. O que a gente sempre quer é o desenvolvimento, né? Aqui, ó, a professora que colocou. Apesar de todo o trabalho, eu amo a alfabetização. Sempre me emociona ao acompanhar esse processo das crianças. E é emocionante mesmo. Quando eles começam a entender a lógica, é muito legal. Muito, mas até para lá, gente. Mas é muito gostoso, até porque, assim, eu vibro com cada passinho que eles dão. Quando eles chegam aqui, que a mãe diz, meu filho não está conseguindo, a professora pediu para procurar uma psicopedagoga e tal, e a gente começa a trabalhar com aquela criança, e a gente começa a descobrir que ela tem potencial. Às vezes, o que falta também é uma metodologia que seja adequada a ela. Sim. Às vezes, a escola, porque cada escola tem um método, né? Tem uma forma de trabalhar. E às vezes a escola que a mamãe botou não é aquela que se adapta à criança. Então, às vezes, é necessário fazer uma troca. Sim. Quisera eu que todas as escolas fossem boas, mas a gente sabe que, às vezes, não tem aquele profissional que tenha tanta dedicação, que seja tão experiente. E, às vezes, isso é um fator de causar uma dificuldade de aprendizagem. Então, a gente tem que estar alerta a tudo, não apenas a transtorno. Quando a gente chega a descobrir que é transtorno, muita coisa já deveria ter sido feita. Mas... Porque mesmo quem tem um transtorno aprende, né? Mesmo quem tem um transtorno, talvez ele não vá aprender tudo 100% da mesma forma, mas as mesmas pessoas que têm transtornos, eles têm a inteligência, eles têm condições de aprender. Né? Se não vai aprender, sei lá, equação, um logaritmo, mas pelo menos o básico para a vida, né? Porque tem pessoas que têm um comprometimento muito grande, mas pelo menos o mínimo para ter uma vida digna é sempre importante, né? É verdade. Então, e aí o que a gente também pode tentar entender? Eu fiz aqui algumas coisas para eu não me perder, sim. né? Vamos indo que a gente tem meia hora ainda. Só meia hora. Ai, meu Deus do céu! Já fiquei nervosa. Já passou meia hora? Meu Deus do céu! Já! Boa! Gente, pode mandar pergunta, hein? Manda um aviãozinho, convida as amigas, clica aí no coração, que é para poder a live aparecer para bastante gente. E pode mandar pergunta, que eu estou aqui de olho enquanto a Leila está falando conosco. E como que a gente pode fazer para a gente tentar descobrir uma criança ainda de pré-escola se tem uma dislexia ou não? Porque, assim, todos os professores, eles deveriam de ter conhecimento do que pode ser um transtorno ou não. Eu sempre falei isso. Em outros países, isso é muito comum, isso é normal até, porque em outros países o psicopedagogo não atua fora da escola, a não ser que seja um caso muito grande. Geralmente, os psicopedagogos são dentro da escola.
E essa Hum. análise que nós fazemos aqui a nível de consultório, eles fazem lá a nível de escola. Que Eu seria o recebi, melhor lugar, né? nossa, eu recebi um aluno francês disléxico e ele veio com um dossiê, porque era muito grande o que ele trouxe. O pai, que já sabia falar o português, ele traduziu o relatório da escola. Então, você Nossa, tinha que ter visto que documento perfeito. Isso eu acho que é o sonho de toda mãe, poder achar isso dentro da escola. Entendeu? Então, assim, como que a gente vai descobrir que a nossa criança ainda na pré-escola está com alguma dificuldade? Né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essa criança ela é dispersa. Não é aquela criança extremamente atenta que presta atenção a tudo. Não é aquela criança que vai pulando de alegria para a escola, vai feliz. Então, assim, essas coisas precisam chamar a atenção dos pais. Outra coisa que o pai pode fazer em casa, principalmente agora nesse momento de pandemia, é ler para a criança. Pegar um livrinho de história, né? E ler para o seu filho. Ali, Leila, deixa eu só abrir um parênteses. Eu montei pode. um grupo para os meus, para quem quiser. Eu montei um grupo que tô dando um curso para pais e professores iniciantes, justamente sobre isso, sobre alfabetização. De onde que eu começo, né? O que que eu faço? É, Então, então, é exatamente isso. Uma das partes lá é exatamente essa, né? Exatamente essa. do livrinho. Então, O por livro, quê? desde Porque sempre. ali quando a gente conta uma história para uma criança, ainda bem pequena, de que jeito que a gente vai contar essa história para a criança? A gente vai dar ênfase à história. A gente vai dar vida para aqueles personagens. E ali a gente vai despertando a criança para aquela historinha. Então, quando ela desperta para aquela historinha, o que, que a gente faz? O que está acontecendo com ela? Está havendo um despertar também para a leitura. Por quê? Porque eu passo a me interessar. Então, quando eu conto para a criança assim, era uma vez um pato que ia tomar banho no lago todo dia. Contei a história de um lado. Vamos ver. Mas quando eu digo assim, olha, vamos prestar atenção à história. Era uma vez um patinho que gostava muito de tomar banho e ele ia tomar banho todos os dias no lago. Olha a diferença. Qual história que a criança vai prestar mais atenção? Aquela que eu disse, que era uma vez um pato que gostava de tomar banho no lago todos os dias, ou quando eu botei a vida na minha fala, que eu disse, era uma vez um patinho que gostava de tomar banho no lago todos os dias. Olha como é diferente. O banho ficou até mais gostoso. Não é? O patinho até gostou mais. Ficou mais animado. Exatamente. Mas é. Exatamente. Aí a criança, através da minha fala, ela vai fazer a ponte e ela vai começar a imaginar. E a imaginação é um outro fator de desenvolvimento pedagógico. Porque aquela criança que não consegue imaginar tem muito mais restrições de aprendizado do que aquela que imaginou. Então, a Sim. criança, quando eu conto para ela que o patinho foi tomar banho no lago, ela já imaginou o patinho, ela já imaginou o lago, ela já percebeu se a água estava fria ou quente, principalmente se ela não gostar de água fria. Então, a criança é isso. Aí eu digo para ela, vira a folha, mostre o patinho, vira a folha. E ela E vê as aí, letras, ela vê a direção da escrita, né? então, Já eu ia vai chegar lá, entrando, peraí. vai tudo indo É, assim, ó. Tudo vai. devagarinho. Então, com 2 anos, a criança ainda não percebe o que é letra, o que é direção de Não, não, escrita, não. não percebe nada. Mas ela está vendo uma direção dos fatos. Sim, E o que é importante numa história? É a lógica daquela história. Qualquer historinha que a gente conta para a criança, ela tem o quê? O início, o meio e o fim.
tem o quê? Uma sequência de fatos. E o nosso aprendizado é o quê? Sequenciado. Então, a gente tem que prestar atenção em todas as coisas que a gente faz, já com uma criança bem pequena, porque a gente está pensando que não está fazendo nada, que não está servindo de nada para ela, e ali tem muito aprendizado. Tem muita coisa acontecendo. Muito mesmo. Aí, quando ela começa a ir para a escola, ou até mesmo em casa, a gente contando historinha, a gente diz para ela assim, olha aqui o A, como é o A, ó. Vamos procurar mais A? Aí você sai na historinha com ela procurando as letras A. Daqui a pouco, aonde ela vê a letra A, ela vai te mostrar. Aí ela diz, mamãe, letra A. Ela internalizou aquilo através de uma brincadeira, de uma historinha, que é muito mais fácil aprender assim do que ir para dentro de uma sala de aula e aprender A, E, I, O. Então, muita gente alfabetiza em casa. Por quê? Porque é mais suave. Aí a gente ensina as crianças que a escrita é sempre da direita, da esquerda para a direita. Da direita, de cima para baixo. Nesse contexto também precisam ser desenvolvidos em cima, embaixo. Os conceitos, né? Que são muito trabalhados na educação infantil. Eu sempre falo muito. Às vezes a pessoa fica assim, mas vai para a escola só para brincar. Gente, é um brincar, mas não é um brincar ao Deus dará. Até mesmo quando a criança brinca livre na escola, tem um objetivo, porque a criança também precisa se expressar, ele precisa ter o lugar da imaginação, da criatividade. Hoje em dia a gente sabe que os profissionais do futuro serão os criativos. Porque provavelmente muitas profissões que hoje são instituídas não existirão mais. Então, as pessoas que são criativas e que são flexíveis, conseguem buscar as soluções, são as que vão ter trabalho, né? Quantas pessoas tiveram que se reinventar agora por conta dessa pandemia? Então, essa flexibilidade, não é? Se transformar, mudar o seu local, mudar a sua forma. Às vezes você continua até com o mesmo tipo de trabalho, mas você teve que mudar a forma, porque não era, né? Porque do jeito que era, até 13 de março, dia 14 de março já não era mais possível. Então, assim... E a gente tem aí agora um outro padrão de ensino, de educação, né? De aulas. Olha as crianças aí com as lives, né? Sim, sim. E provavelmente isso continuará, isso não vai acabar. Já se fala de ensino híbrido, vai sim, né? Sim. E é exatamente isso, uma forma de ensinar muito diferente, com lives e presencial. Então, assim, as coisas estão caminhando cada vez mais para o diferente. Mais uma aqui, ó. Quando meu filho entrou para a creche, ensinaram a ele que o M é de Márcio, o nome dele. Ele tinha 3 anos, não podia ver o M em lugar nenhum, que gritava, mamãe, olha lá o M de Márcio. Mas isso é uma identificação muito forte. A professora Elaine botou aqui, livros infantis também são minha grande paixão. Isso é muito importante mesmo. Mas vamos lá. Quais são... Vamos voltar, porque senão a gente não consegue falar pelo menos um pouquinho, né? Falar um pouquinho já da dislexia. Depois até a gente volta para ela. E a descalculia, né? Como é que a gente começa a perceber que a criança pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido? O que é a descalculia? Que a descalculia é a dificuldade na matemática. Eu não consigo efetuar cálculos. Diz é uma negação. Calculia de cálculo. Então, eu não consigo efetuar cálculos. Então, às vezes, a criança, a gente percebe logo muito cedo na criança, porque a gente fala com ele assim, 1 mais 1. A gente já bota assim, né? Quando é bem pequenininho. 1 mais 1. Na nossa cabeça, faz 2 muito rápido. Na cabeça dele não vai fazer. Ele tem essa dificuldade de somar. Às vezes a criança chega ao terceiro, e de reconhecer o número. E de reconhecer o número.
É Quando por a causa criança, disso, assim, por eles têm exemplo, a essa criança, dificuldade. ela não reconhece, porque eu Não. trabalhei com uma criança assim, já uma criança já grande, não era uma criança pequena, chegou para mim, acho que já estava no quarto ano, terceiro ou quarto ano, e ela não conseguia, ela contava tudo, mas ela tinha muita dificuldade em reconhecer os números 6, 7, 8, do 5 para frente. Era muito difícil. E já não era uma criança tão pequena. Porque se a gente pensar numa criança de 4 anos, é a fase que ele tem que estar aprendendo ainda isso, né? Mas uma criança maior. Em que momento que eu acho que assim, aí tem. Na própria pré-escola, porque o descalcúlico ele tem muita dificuldade com 6, entendeu? Você pode observar, a criança quando tem a descalculia, ela tem algumas dificuldades, algumas características que a gente precisa ficar muito de olho. Por exemplo, o 8. O 8 é um número difícil de se fazer. Sim. Mas você ensina algumas vezes e ele vai. O 6 e o 9 são dois números que quem tem descalculia nunca vai saber quando é 6 e quando é 9. Ele, para saber quando é 6 e quando é 9, olha, já se trabalhou muito. Porque essa coisa de fazer a volta para o lado de cá, ele não tem. Porque ele tem dificuldade de lateralidade. Direita e esquerda para ele é um problema muito sério. Então você diz para ele 6 assim. É muito comum ele fazer o 6 assim. Então você já fica de olho, porque o escrever espelhado na criança que está se alfabetizando é normal. Ela está vindo, o olhinho ainda está amadurecendo Treinando. aquilo, né? Então, assim, é normal. Porém, depois de um certo tempo, você ensinou várias vezes. Tudo foi, ficou 6, olho nele. Tudo foi, ficou 9, olho nele. Entendeu? Aí ele começa assim, o 0 é uma bolinha, né, tia? Opa, eu já ensinei. Ele não conseguiu memorizar que o 0 é uma voltinha. Porque no início, quando a gente ensina o 0, é comum eles dizerem assim para a gente, é igual o O. Eu já escutei isso. O 0 é igual o O, né, tia? Eu digo, meu filho, o 0 é igual o O. E aí ele, ó, vai. É comum a gente ouvir, eu pelo menos escuto. Mas o 6 e o 9, a dificuldade persiste. E aí é quando você começa a ensinar quantidade, que ele conta. 1, 2, 3, 4, 5. Quando você começa a fazer a referência da quantidade com o número, o que é 1, o que é 2... Não vai. Não vai. Então, eu falo muito isso. Para mim é muito fácil dizer que são 2, mas para quem tem descalculia, às vezes é muito complicado. Às vezes a gente manda ele contar, ele vai no automático. Mas quando você diz para ele assim, vamos contar quantas canetas tem aqui, quantos lápis, não vai. Eu falo muito isso. Ele precisa entender o que é 1, o que é 2, o que é 3, o que é 4. Sim. Quantos lápis tem aqui? Olha que pergunta boa para fazer para uma criança que tem descalculia. Quantos lápis tem aqui? Não bote muitos, não, bote 4. Vai enrolar ele. É isso aí. Porque às vezes a pessoa fica muito presa, principalmente, né, a família, assim, mas ele conta. Mas ele conta até 50. Vai no automático. Mas ele fala todas as letras do alfabeto. Aí eu falo, mas pois automático. O problema é que ele decorou igual ele decora qualquer música. É uma música de ponta a ponta. Mas daí você fala, vai lá e pega 7 tampinhas, né? Vai lá e me mostra tal letra. Já complicou a vida dele. 7 eu já acho até um número alto. Eu nunca começo com 7. Eu começo com 3, com 4, entendeu? Porque as pessoas têm muito essa tendência. Já enrola. As pessoas têm muito essa tendência, mas ele faz isso, né? Porque parece que a criança tá até de brincadeira, e não é. Tá até de, ele tá de bobeira, não sei o quê. Não, e não é. Não é realmente, né? Precisa ser muito estimulado, estimular muito essas conexões cerebrais que precisam ser fortalecidas, né? Eu gosto muito de brincadeiras, de jogos. Eu tenho um jogo que às vezes eu faço aqui em casa que é discriminação visual, que as pessoas fazem pouco, né?
Brinca com essa criança, de olhar, de prestar atenção, de perceber. Eu gosto da brincadeira da discriminação visual e eu brinco aqui num jogo que é a moeda aparente. Eu aprendi com uma amiga. Vira e mexe eu tô fazendo. Como é que é isso? A moeda não pode ficar escondida. Ela tem que ficar aparente. Então a gente tem que procurar. E essa procura, esse treino da visão, que a gente sabe que, né, brincou uma vez, pronto, resolveu todos os transtornos que a criança tem. Não é isso. Mas esses treinos, eles precisam ser feitos, porque a gente precisa aprender a ter atenção, né, a olhar com mais cuidado. Essa brincadeira é muito legal, muito. E a gente aqui, a minha já está bem espertinha, né? Então eu boto mesmo em superfície igualzinha, a mesma cor, para não chamar mais atenção. Então, trabalhos, brincadeiras, jogos, existem até livros muito baratinhos que trabalham isso. Não é nem o trabalhar, mas é o estimular, que eles precisam também, né? Porque como é que você começa a entender isso? Você tem que aprender a prestar atenção, a olhar com calma, porque às vezes pode se achar que é um transtorno, mas às vezes nem é, uma dificuldade, uma falta de trabalho. Às vezes a criança precisa de um trabalho um pouco mais pontual naquela situação para que ela, de fato, aprenda, né? Ela precisa de seguir para algum caminho. Principalmente que hoje a vida é basicamente matemática, né? Sim. E aí, assim, o que acontece com uma criança que tem dislexia e tem descalculia? Ela vai ter muita dificuldade na vida dela, porque como é que eu vou conseguir entender qualquer coisa que eu não tenha o princípio aqui? Aqui é a dislexia, aqui é a descalculia. Eu aqui não consigo entender os números. Eu aqui não consigo entender o significado dos enunciados. Até para eu resolver um problema, eu preciso de ter essa consciência do que o enunciado está me pedindo. Sim. Sim. Então, às vezes eu nem tenho tanta dificuldade aqui, mas eu tenho muita dificuldade aqui. Então, quando a gente começa os probleminhas com as crianças, que a gente diz, João deu uma bala... Não, João tinha 3 balas. Ganhou uma. Com quantas balas ele ficou? Se eu não consigo entender o que é a palavra ganhar, nada eu não foi. consegui fazer. Não dizer. Às vezes eu não tenho nem a dificuldade da descalculia, mas eu não consigo entender o que é ganhar. Então, Sim. o disléxico tem isso. Então, a gente também precisa prestar muita atenção no que de verdade está acontecendo com essa criança. E, às vezes, ele é só a descalculia pura, mas aí eu entendi que eu preciso de somar, mas eu não consigo. Então, e também, não vou caminhar. E também, Leila, uma coisa que eu acho bem bacana, que eu ando pensando muito esses últimos tempos, é o seguinte, a importância da gente conversar com as crianças e de se fazer boas perguntas para elas, sabe? Porque às vezes a criança, a gente vai começar até a suspeitar que pode ser alguma coisa mais grave e de repente é porque essa criança não foi estimulada. E como é que a gente estimula? A gente estimula fazendo boas perguntas. Quais são as boas perguntas? Que eu penso, né? Isso desde bem pequeno. Mas por quê? Né? E perguntar quantos lápis tem aqui, qual é a cor, que cor você gosta, o que você comeu ontem. Perguntar para a criança se ela entendeu aquela palavra. Eu acho muito importante, quando a gente lê o livro, a gente não trocar as palavras do livro. Que às vezes assim, mas ele não vai entender a palavra X. Mas ele pode entender... Nossa, uma barulheira aqui em casa é terrível. Ele pode entender... que bom. Ele pode entender, ele pode não entender a palavra, mas a gente pode explicar. Outro dia eu li um texto para um aluno, ele leu para mim, na verdade. E aí eu perguntei, mas você sabe o que é mutirão? Aí ele, não. Falei, mutirão é isso assim, assim. Então, fazer a criança, fazer ela pensar, ela te explicar algumas coisas, a gente explicar quando eles precisam aprender. Eu acho também isso muito importante para a gente ir construindo esse alicerce, né? E, às vezes, conseguir perceber que realmente é uma dificuldade que precisa ser trabalhada com seriedade, mas que vai ser vencida. Agora, se ninguém falar com essa criança, se ninguém pergunta nada para ele, se ninguém...
como é que ele vai desenvolver, não é verdade? Exatamente. Isso que você está falando é tão importante porque um dos requisitos, uma das características que a gente pega na dislexia é exatamente esse vocabulário pobre. Mas só que por que o vocabulário está pobre? Por isso que a gente precisa de um outro profissional exatamente para fazer isso aí que você falou e eu achei muito interessante. Porque você está enriquecendo o vocabulário dessa criança. E esse enriquecer é que vai fazer com que o meu cérebro esteja cada vez produzindo mais. Mas se nunca for apresentada nenhuma palavra nova, eu sozinho não tenho como descobrir. Sim. Não é? Então, e também eu não vou nem conseguir perguntar, porque eu não sei nem que aquilo existe. Não, e essa coisa que você falou uma outra coisa aí muito legal, que às vezes eu pego uma criança que parece que ela nem tem memória. E aí, uma dica que eu dou para os pais é exatamente fazer esse trabalho que você falou aí. O que você comeu ontem? Que são coisas muito, muito pessoais, que só quem está perto é que vai poder fazer. Né? Então eu digo para o pai, papai, trabalha com ele assim, olha mãe, quando você acabar de dar o banho nele, que botar para lavar no cesto, como você estava vestido? Qual era a cor do seu short? Qual era a cor do seu vestido? O que você Como é que está o tempo lá fora? Olha a minha memória trabalhando para eu poder lembrar de tudo aquilo que eu fiz antes. Sim. Então, assim, às vezes a gente pode trabalhar a memorização com uma criança de uma forma muito suave, muito lúdica. A mamãe pode estar trabalhando, que vai ser quando chegar em casa, aquele pouquinho de tempo, até para mostrar assim, eu tenho interesse pelo meu filho, mas na verdade eu estou trabalhando a memorização dessa criança. Sim. Entendeu? E sem então, memória. Assim, coisas muito legais. E sem atenção e sem memória, não tem aprendizagem. Né? Memória não é ficar decorando a tabuada, nem ficar decorando. Memória é isso, é atenção e memória. Memória é lembrar os fatos importantes, é saber selecionar, né? É começar. Você viu na rua hoje? Você foi para a rua, o que foi que você viu? Olha a memória visual. O que fizemos hoje no nosso dia? Hoje a gente não está no momento que a gente pode estar muito para a rua. Você vai construindo. Né? Isso é muito bacana. Leila, e aí, quanto tempo nós temos? Nós não temos mais tempo. Você tem 1 minuto. Acabou? Menina, o tempo corre. Disgrafia, desortografia, dislexia. A gente vai é um tempo que temos 20 segundos. 20 segundos. Ai, então, obrigada a todos. Aninha, obrigada pela oportunidade. Ficamos devendo. Mas a gente remarca. A gente remarca para falar dos outros. Gente, ó, beijo que vai encerrar. Beijo, beijo.